a Igreja Família da Fé, e eu fiquei conhecendo o pastor Haroldo num grupo aqui de comunhão que existe toda terça-feira, se reúne aqui na Igreja Pastor Mauro, que é a comunidade cristã Nova Jerusalém, e temos tido uma comunhão muito grande. Eu moro aqui no bairro Alto, a Igreja Família da Fé é bem pertinho aqui de casa, e a gente tem tido uma comunhão assim gostosa como a nossa, toda terça-feira com o pessoal aqui do bairro Alto. E até eu disse que quem quiser participar das reuniões, é uma reunião aberta aí para pastores, líderes, né? Então, toda terça-feira às 8h30, às 8h30, começa lá também. Pastor Haroldo, ele tem ministrado ao grupo e ele também é médico, tem nos ajudado muito aí nessas orientações sobre o problema do Covid, não é? Medicação. Então, é um prazer e eu vou orar e passar a palavra a ele. Sempre é bom a gente ficar com o microfone fechado, né? Para evitar algum ruído quando ele estiver falando. E também, como é um assunto que a gente tem que dar a oportunidade para ele falar, daí, se houver alguma pergunta, a gente pode fazer depois quando ele abrir para isso aí, tá bom? Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa comunhão pastoral. Senhor, te louvamos nessa manhã, também pelo irmão Edmar, lá de São Paulo, ó Deus, nos seus anos de vida, ainda ativo, escrevendo e animando pessoas na fé. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um de nós que já adentramos aqui a nossa comunhão pastoral pela live. Ó Deus, e te louvamos também porque o pastor Haroldo pôde estar com a gente. Sei que ele teve que mexer, né? Reprogramar a sua agenda ali do seu consultório, mas ele se dispôs a estar conosco. Recebe, Senhor, nossa gratidão. Pedimos, Espírito Santo, que tu uses para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar ao pastor Haroldo, quero agradecer mais uma vez, porque ele tinha uma agenda de atendimento lá no consultório, ele pôde, assim, fazer com que remodelar sua agenda ali, reprogramar para estar conosco. Então, é um tempo precioso para nós aí. Obrigado. Pastor Haroldo. Muito bem, eu quero agradecer o convite do pastor Ronaldo, né, e agradecer a cada um dos irmãos aqui presentes também. Uma alegria estar com vocês. Como o pastor Ronaldo falou, nós temos essa reunião toda terça-feira e tem sido muito edificante para nós. Agora, nessas últimas semanas, em função dessa história da pandemia, estamos também nos reunindo como hoje, assim, online. Mas cada reunião que nós temos com os pastores ali tem sido realmente muito de fortalecimento, né? De orarmos uns pelos outros, e temos discernido exatamente esse tempo, essa época que nós estamos vivendo. Temos falado a respeito das afrontas do inimigo contra nós, como pessoas, como pastores, como líderes, as destruições, né, que têm sido feitas contra a fé. E nós vivemos dias que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 4, que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios. Então, nós estamos vendo as infiltrações do maligno no meio da igreja. Agora, até com essa história do fica em casa, né, ou do culto online, as pessoas se distraem, se dispersam, se envolvem com os entretenimentos ou com as preocupações deste mundo. E claro que existe uma crise, existe um desemprego, existe necessidades naturais, mas também são ferramentas que o inimigo tem usado para as pessoas apostatarem. Tá? Então, as pessoas têm se desviado, como também, da mesma forma, aqueles até que buscam o Senhor, ou que vão ouvir, tem muitas lives, muitos pregadores, né? Pode achar pela internet muitos acessos, né, também. E a gente tem falado a respeito disso também, que o nosso rebanho particular ali, né, que Deus nos entregou, nos confiou para cuidarmos, também tem ouvido muitas coisas, né, de muitos outros pregadores, e algumas coisas que são muito delicadas, inclusive também,
que passam a até heresias destruidoras, tá? Isso está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, né? Que assim como no meio do povo houve falsos mestres, assim também se levantaram falsos profetas que vão entrar com heresias destruidoras, tá? Dissimuladamente vão introduzir heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Então, todo o segundo capítulo de 2 Pedro fala a respeito destas práticas libertinas, de pessoas que resistem à autoridade, pessoas que infiltram nas casas com toda forma de promiscuidade, de corrupções, e ali está falando de pessoas que eram resgatadas pelo soberano Senhor, mas que começaram a introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. Então, nós temos visto isso no meio da igreja, né? Quer dizer, a gente tem alguns escândalos, vamos dizer assim, maiores, de, por exemplo, vamos reescrever a Bíblia, por causa que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Então, fazendo celeumas no meio cristão, dessa forma, fazendo as pessoas desacreditarem das escrituras sagradas. Isso faz tudo parte de um plano de infiltração do inimigo, e então é uma coisa muito séria. E nós estamos vivendo esta realidade de ver pessoas apostatando da fé, até por ouvirem outros ensinos que não são o genuíno evangelho, né? Então, Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que se ainda até um anjo do céu vir pregar um outro evangelho que não é o que está sendo pregado, que é o das escrituras, era para ser considerado como anátema. E não é isso que está acontecendo, infelizmente. As pessoas estão se deixando levar por diversos evangelhos, né? Novos evangelhos, e não é nem anjo vindo pregando do céu, né? É gente de carne e osso que está pregando algumas coisas que realmente desviam as pessoas, né? E também a palavra de Apocalipse, capítulo 3, na carta Laodiceia, historicamente, vamos dizer assim, ou profeticamente, nós vivemos a era de Laodiceia, quando as pessoas estão se sentindo ricas e abastadas e não precisam de coisa alguma, e tem se tornado cristã, uma igreja cristã morna, né? A ponto de ser vomitada da boca do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos vivendo essa era profética de Laodiceia. E claro que, então, nós temos que saber, com a sabedoria do alto, como posicionar a nossa fé, a nossa condução da palavra, para que a centésima ovelha não se perca, tá? Então, olha só, eu vi uma anedota dizendo assim, né, que 99 ovelhas na pandemia afugentaram, né? Então, não foi uma que a gente tem que buscar, né? Porque realmente há uma dispersão, né? Mesmo que haja cultos online ou outras atividades assim, a igreja está dispersa, tá? Dispersa e ficando morna, né? Então, a palavra hoje, né? Eu não sei como é que o pastor Ronaldo anunciou, tá? Mas a ideia não é ter uma palavra, vamos dizer assim, escatológica, tá? Então, eu ensino isso nem sei quantos anos, tá? 38 anos, eu acho que eu ensino escatologia, mesmo com essa carinha de jovem que eu tenho aqui, né? Mas, mas assim, não, a ideia não é trazer um ensino escatológico, podemos até abordar algumas coisas aqui. Eu compartilhei com os pastores ali no Bairro Alto uma palavra, que é isso que o pastor Ronaldo tinha pedido para eu estar compartilhando aqui também com os irmãos, sobre a postura da igreja diante dessa situação de afastamento, de apostasia, de operação da iniquidade, né? Então, eu vou compartilhar nessa direção. É claro que o assunto escatológico é amplo, vasto e muito real para os nossos dias, né? Estamos realmente, cada vez mais, vivendo os últimos dias que antecedem a vinda do nosso Senhor. Então, os sinais da sua vinda mais mostram cada vez, né, como diz aquele hino, e nós temos visto até os incrédulos sabendo que as coisas que estão acontecendo não são normais, tá? Sempre houve guerras, sempre houve rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, mas estamos acelerando um processo com globalização, com grande reset, com pandemia, com pestes, com mortes. Muitas coisas estão acontecendo e cada vez mais as pessoas estão identificando que há algo fora do comum que está acontecendo, tá?
Então, nós não vamos entrar nesta área profética, escatológica, mas a ideia é falar a respeito do nosso posicionamento diante desta situação. Então, para isso, eu queria compartilhar, em primeiro lugar, a 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Os irmãos conhecem o texto, se tiverem a Bíblia à mão, podem acompanhar, ou então a leitura que eu vou fazer. Ele fala a respeito da manifestação do filho da perdição, do anticristo. Tá? Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo fala assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto, o dia de Cristo, o dia do arrebatamento, o dia da vinda, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e é esse tempo que nós estamos vivendo, tá? Que estamos entrando nesse tempo de apostasia, até com a pandemia, com o afastamento, como eu estava falando aqui, né? As pessoas no mundo virtual e no mundo do entretenimento também, distraídos e oprimidos também, né? Então, pessoas perdendo força, perdendo ânimo, perdendo fé, vendo pessoas nas suas famílias ou familiares próximos ou amigos, ou então pessoas da igreja ficando doentes, está multiplicando a doença, multiplicando a mortandade, vai aumentar isso assustadoramente nos próximos dias, tá? Ontem batemos o número de 3.000 mortos no dia no Brasil, tá? Foi 3.123, se não me engano, tá? A previsão para as próximas semanas, para os próximos dias, semanas, é que vai ser 8.000 mortos por dia, tá? Então, a pandemia está pegando agora de verdade, tá? Brincamos um ano de pandemia forjada pelas autoridades com segundas intenções, e agora estamos vivendo uma pandemia de verdade com uma nova cepa, essa variante chamada P1, que pega jovens e alastra mais rápido. 2 dias a pessoa tem 50% dos pulmões comprometidos, mais 2 ou 3 dias vai para 80%, a pessoa vai para o tubo. Sem vagas nos UTIs, tá? Sem possibilidade de tratamento. Então, estamos vivendo o caos na saúde, tá? Então, estamos vivendo esses tempos de aflição e as pessoas com medo por causa de toda essa situação que nós estamos vivendo. E qual é o nosso posicionamento como igreja? De levar consolo àqueles que choram. Então, dentro da palavra de Isaías 61, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para anunciar boas novas aos quebrantados de coração, apregoar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Estamos falando de pessoas que estão com cinzas, com luto, e temos que levar o óleo de alegria, ao invés do espírito angustiado. Então, esse Espírito do Senhor que estava sobre Jesus Cristo, né, que ele profetizou essa palavra lá em Nazaré, na sinagoga, cumprindo aquela palavra. Hoje nós somos o corpo de Cristo, o Espírito do Senhor está sobre nós para apregoar as boas novas aos quebrantados de coração e para pôr em liberdade os algemados e anunciar o dia da graça e também o dia da vingança. Então, que Jesus fechou o livro, agora estamos falando também pelo Espírito do Senhor que está chegando esse tempo do dia da vingança, do tempo do juízo, por aqueles que destroem a terra. Então, mas, diante de todas essas situações e medos, nós temos que ter uma sabedoria, a unção do Espírito para apregoar essas boas novas no mundo em caos, tá? No mundo que está apostatando da fé, tá? Por ouvir ensinos de demônios, como lá em 1 Timóteo capítulo 4. E aqui nesse texto, de 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, ele fala sobre isso, que esse dia da vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha esta apostasia, que é o que nós estamos começando a vivenciar, tá? E também se manifestar o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é a pessoa do anticristo, tá? Então, ele vai se manifestar, aliás, ele já está vivo, ele já está pronto, já está maquinando o mal, já está preparando toda essa questão de globalização, de grande reset, também levando, vai se apresentar como um príncipe da paz, solucionando a paz no Oriente Médio entre árabes e judeus, promovendo a reconstrução do templo para os judeus adorarem a Deus lá em Jerusalém. E esse texto fala a respeito disso também, que ele vai se manifestar, e depois no versículo 4 ele fala, o qual esse homem iníquo, o homem do pecado, o homem da iniquidade, que é o anticristo, se o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, tá? Então é isso que está
dizendo, nessa 2 Tessalonicenses 2:4, a mesma referência que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24:15, quando ele falar que quando vocês virem o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então, se assentado no lugar santo, tá? Então, exatamente o templo judeu reconstruído na cidade de Jerusalém, isso acontecerá, pode ser daqui a alguns meses, tá? Depois de um acordo de paz, que vai dividir a cidade de Jerusalém. Eles vão lançar sorte sobre Jerusalém, lá em Obadias, capítulo 1, versículo 11, fala a respeito disso, que os estrangeiros vão tirar as forças de Israel, tirar o seu exército, e vão estar tirando os bens de Israel para entregar aos filhos de Edom, os descendentes de Edom, que são os povos árabes, e lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. Então, profeticamente, isso vai acontecer. Estamos caminhando para evoluir um chamado Pacto Abraâmico, que foi feito no ano passado, entre algumas nações árabes. Isso vai ampliar, vão dividir Jerusalém, entregar a parte leste de Jerusalém para o Estado palestino, ser capital do Estado palestino, vão dar aos judeus a oportunidade de reconstruir o templo. E existe já todo o projeto já de reconstrução, os utensílios do templo. Tá, meu pai está aqui ainda, né? Esteve lá em Jerusalém, não sei se algum dos irmãos já esteve lá. É um lugar aberto à visitação, para os utensílios do templo, as festas sacerdotais, tudo já sendo preparado. Existe um grupo ortodoxo chamado Fiéis do Monte do Templo, que tem tudo pré-fabricado para reconstruir este templo. Então, não é um templo espiritual, alguns interpretam essa escritura como se fosse o templo do Espírito, como se fosse uma perseguição do anticristo para a igreja, mas aqui ele está falando de um templo físico, tá? De ele se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 24:15. Vocês verão, quando vocês virem o abominável da desolação sentado onde não deve estar, sentado no lugar santo. Então, esta restauração do templo, ele vai se assentar nesse santuário de Deus. Em Mateus 24:21, Jesus disse que será o período da grande tribulação, como nunca houve nem haverá jamais, o tempo em que o anticristo vai se assentar e exigir ser cultuado como Deus. Por isso existe uma globalização, por isso vai entrar uma moeda virtual, por isso vai entrar a marca da besta para as pessoas comprarem ou venderem somente quem tiver essa marca da besta. E nós estamos vivendo esses dias que antecedem, agora estamos nos dias da apostasia, e em breve ele vai se manifestar, e no devido tempo, como está escrito aqui, depois na sequência do texto, ele vai se manifestar assentando-se no santuário de Deus, no templo de Jerusalém, como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração e culto, sendo o grande irmão de George Orwell, ou o chamado Big Brother, que as pessoas conhecem só como programa televisivo, mas que é realmente o grande irmão, ou o grande líder mundial, trazendo perseguição àqueles que se opuserem ao seu regime ditatorial de dominação, de comprar e vender somente quem tiver a sua marca, e também de adoração a este anticristo que vai se levantar. E ele fala assim, 2 Tessalonicenses, quero dar sequência para o foco da palavra que nós queremos dar aqui, tá? Versículo 5, não vos lembrais de que eu dizia essas coisas quando estava ainda convosco? Bom dia, pastor João Carlos, tudo bem? Estamos falando aí de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, alguns outros irmãos que têm entrado aqui também, acho que todos aqui iguais, né? Tá? Que já estavam antes. Então, ele fala assim, no versículo 6, tá? 2 Tessalonicenses 2, 6, ele fala assim, e agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente no tempo oportuno, na ocasião própria, ou no tempo determinado, tá? Então, esta manifestação do anticristo se assentando no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, exigindo adoração e culto das nações, imprimindo a sua marca e a sua dominação sobre as nações, no mundo globalizado, no mundo em que o mundo está em caos, precisando de uma saída para a doença e para a crise econômica, está clamando por um salvador ou para um líder global. Então, é este momento que as pessoas estão nessa ansiedade, tá? Mas este homem, para se manifestar, diz aqui nesse texto que algo o detém. E vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria ou no tempo oportuno. Então, está manifesto, está presente, mas ele não pode agir como anticristo porque algo o detém.
E ele diz no versículo 7, porque já o mistério da iniquidade opera, e somente há um agora que o resiste, até que do meio seja tirado. Tá? Então, esta palavra está falando de algo que detém e que vai ser tirado para que, então, ele não tenha mais esta detenção, essa restrição na sua ação para fazer com todos os poderes. Tá? E quando for afastado aquele que agora o detém, no versículo 7, versículo 8, então, de fato, será revelado o iníquo, a quem depois o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca pela manifestação da sua vinda, que é a sequência do versículo 8. E aparecimento do iníquo, no versículo 9 e 10, ele fala assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, com todos os sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, hoje o diabo tem poder, tem atuações, tem manipulações, tem manifestações através de diversos líderes, segmentos, culturas, ele se infiltra e ele manipula mentes e corações para, como 2 Coríntios 4:4, né? Ele cegou, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. Tá? Então, existe um príncipe deste mundo, que Jesus falou, que já está julgado, tá? Mas ele está ainda com poderes, mas ele está com poderes detidos, restritos, e quando for afastado aquele que agora o detém, então, de fato, ele se revelará com todo o poder e sinais e prodígios da mentira aos que perecem, aqueles que não acolheram o amor da verdade pregado pela igreja, para que essas pessoas possam ser salvas, tá? E aí entra um questionamento, eu não sei como é que os irmãos têm este entendimento a respeito desse assunto, mas muitos falam que o que detém o anticristo é o Espírito Santo, tá? E que o Espírito Santo vai ser afastado aqui da terra, tá? E, na verdade, o Espírito Santo é Deus onipresente, tá? Nós não podemos negar a onipresença do Espírito Santo que está em todos os lugares, ele é Deus, tá? Então, Salmo 139 diz, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Se eu faço minha cama no profundo abismo, tu estás lá. Se eu coloco nas trevas, tu estás lá também. Então, as trevas e a luz são a mesma coisa. O Espírito Santo está em todos os lugares, tá? E ele não vai se ausentar, porque ele é Deus, tá? Então, essa teoria, vamos dizer assim, não vou falar nem teologia, né? Mas a teoria que fala que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, tá? Isso não condiz com a pessoa onipresente do Espírito Santo que é Deus, tá? Ele vai permanecer aqui na terra, tanto que em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, João viu uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações. No versículo 14, 13 e 14, é perguntado para João, quem são esses? Ele falou, Senhor, tu sabes. E ele responde, João, Apocalipse 7, 14, esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso, Deus lhe estenderá sobre eles o seu tabernáculo e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Então, está falando de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações que vão lavar-se pelo sangue do Cordeiro, isso quer dizer, vão ser resgatados pelo perdão dos pecados, com a salvação, durante o período da grande tribulação, tá? E como uma pessoa pode ser resgatada da grande tribulação, como alguém pode nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito. Então, as pessoas vão se converter durante a grande tribulação, porque o Espírito Santo onipresente estará aqui na terra, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo e levando-os ao novo nascimento para que eles possam entrar, ver e entrar no reino de Deus e Deus lhes estender o seu tabernáculo com o sangue do Cordeiro e poderem também ser as suas lágrimas enxugadas, tá? Então, estamos falando de que o Espírito Santo não vai ser tirado da terra e vai estar continuando a operar na terra, levando pessoas à lavagem do sangue do Cordeiro para serem purificados e serem salvos e participarem do reino também. Tá? Então, o que detém a manifestação do anticristo aqui na terra é o arrebatamento da igreja. Tá? É o corpo de Cristo que está presente aqui na terra. E o apóstolo Paulo,
Nesse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele começa falando a respeito disso no versículo 1. Ele fala: ora, irmãos, no que rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele. Então, vinda de Cristo com a nossa reunião com ele é o assunto que o apóstolo Paulo tratou na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, especificamente, que fala que, ressoada a trombeta de Deus, Jesus vai vir dos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados para encontrar, juntamente com os mortos em Cristo, com o Senhor Jesus Cristo entre nuvens, tá? Então, está falando sobre a vinda de Cristo entre nuvens e a nossa reunião com ele, e isto acontecerá depois desta apostasia que já estamos começando a viver, e também dessa manifestação do homem da iniquidade, que é o filho da perdição, que se chama Anticristo, tá? E ele está detido, não é pelo Espírito Santo, ele está detido pelo corpo de Cristo, que vai ser tirado. Então, quando ele fala nos versículos 6 e 7, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião oportuna, e quando for tirado, aquele que dá do meio, que seja tirado, e for afastado aquele que agora o detém, então, de fato, ele vai poder se manifestar com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano, aqueles que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, a implantação da nova ordem mundial, o estabelecimento deste sistema globalizado de comprar e vender, de marca da besta, todos esses processos, o grande reset, né, todos esses projetos que estão acontecendo, para que o anticristo assuma o governo das nações, está detido pela presença do corpo de Cristo aqui na Terra. Quando o corpo de Cristo for arrebatado, for tirado do meio, então ele poderá se manifestar. Então, existem já todos o quebra-cabeça montado, todo o sistema implantado, sistema de vigilância através dos nossos celulares, tá? As pessoas sabem onde nós estamos, celular desligado, a gente é localizado, tá? O que a gente comprou, o que a gente vendeu, onde a gente foi, o que a gente está falando, tá? Aqui está ouvindo, o nosso celular está ouvindo, tá? E tanto que você sabe disso, né? Também você está falando de um assunto, depois está falando, eu preciso comprar não sei o quê. Depois você vai abrir aqui e aparece sugestões exatamente daqueles produtos, tá? Então, nós estamos sendo fiscalizados, quem somos, e agora com essa história da pandemia, né? Como já aconteceu em Israel, está acontecendo na Europa, só quem recebe a segunda dose da vacina, né? Meu pai vai daqui a pouco para lá, né? Você recebe a segunda dose, tá? Em Israel, na Europa, alguns países da Europa, Itália, Alemanha, está acontecendo assim. Você, depois de receber a segunda dose da vacina, você recebe um QR Code, tá? Que você vai poder sair e frequentar os mercados e fazer compras e vendas, porque você tem um QR Code escrito, a pessoa é minha esposa, tá? O QR Code é em verdinho, tá? Se você não tem a segunda dose da vacina, se você não está, você tem que provar que você não está contaminado, então é uma justa causa de proteção para as populações. As pessoas na Itália, por exemplo, tá? Eles precisam no mercado, eles vão lá no computador, pedem uma liberação de senha, e aí então as pessoas recebem no celular um QR Code verde, tá? E ela tem 1 hora para sair para o mercado, fazer as suas compras e voltar, tá? E os policiais estão nas ruas, tá? E vão fiscalizar todo mundo que está passando na rua e ver se o QR Code está verde. Se não tiver verde, ou se está verde ainda, você tem mais 10 minutos para estar na sua casa, senão você está preso, tá? Então, uma lei marcial que está sendo imposta agora, tá? Dessa forma. Em Israel já está 50% da população vacinada, então já receberam esse QR Code, esses vacinados então têm livre acesso de ir e vir. Os outros que não estão ainda protegidos pela vacina estão restritos e têm que ficar no lockdown, tá? Tem que ficar isolados socialmente, não podem transitar nas ruas, não podem ir nos mercados, não podem ter a vida comum, tá? Então, estamos falando de um sistema implantado, mas todo esse sistema que já está costurado, já está resolvido ali, o grande reset, eu não sei quantos conhecem essa questão do grande reset, tá? Que está programado para este tempo, né? Para junho, talvez, o Fórum Econômico Mundial vai se reunir em Dubai para decidir fazer algumas decisões, mas o grande reset é o perdão de todas as dívidas, tá? Então, vamos zerar a economia, porque o déficit financeiro global das nações é impossível, está impagável. Então, vamos zerar a economia
vão perdoar todas as dívidas, mas para o perdão das dívidas tem que fazer uma penhora de bens. Então, estamos falando de um neocomunismo que vai ser implantado, tá? Então, você tem suas dívidas de cartão de crédito, de cheque especial, de impostos, tudo pago pelo governo em troca da penhora dos seus bens, tá? Então, aqui a pergunta do Gerson aqui, né? A vacina ou o QR Code seria a marca da besta? Olha, não dá para a gente dizer com certeza que seria a marca da besta, mas está muito próximo disso, tá? Nesse sentido de fazer um controle, uma dominação das pessoas, como já está acontecendo nesses países, tá? Então, não digo que a vacina é a marca da besta, eu acredito que não é a marca da besta, mas o sistema implantado através da vacina, ou esse QR Code, acho que não é bem a marca da besta também, porque ela é bem específica, e eu creio na literalidade do texto de Apocalipse 13, 17 e 18, que as pessoas vão receber na mão direita ou na fronte esta marca para comprar ou vender, tá? Na verdade, as pessoas estão sendo chipadas, até tem uma determinada vacina que tem um implante também de um chip, tá? Acho que não vou poder falar aqui para não cortar, não derrubarem a live, tá? Mas o pessoal fala do tio Bill, tá? Para não falar os nomes completos, né? Que ele está implantando com um chip exatamente para que as pessoas possam ser identificadas nas entradas, como um passaporte, que tem uma leitura, isso é verdade, né? Tem uma substância chamada luciferina, tá? Que é lida por leitor óptico, né? Para a pessoa, com aquele implante que foi feito depois da vacina, junto com a vacina, a pessoa pode ser identificada se ela está na luz verde ou na luz vermelha, se ela está... isso. Já existem chips de localização para evitar sequestros, né, como o professor Edilson está colocando. Então, realmente existem, tá? Então, serve para o biochip também, né? Vocês já sabem disso, não estou dizendo que o biochip é a marca da besta, mas também é um sistema que está muito bem implantado. A pessoa faz a leitura do prontuário médico, tá? Então, está num outro país, passou mal, foi atendido numa emergência, com aquele biochip é feita a leitura do prontuário médico, sabendo quais a pessoa está em coma, entrou um coma diabético, fez um AVC, teve um infarto na rua e faz ser atendida. Então, pela leitura do biochip, também o prontuário médico passa para o médico que está atendendo lá no outro país, tá? Então, tem benefícios do ponto de vista de saúde, tem benefícios do ponto de vista de segurança, para não entrarem terroristas nos nossos países, fazendo atentados, como foi de 2001 as Torres Gêmeas, tá? Então, desde as Torres Gêmeas, a falar nisso, há um sistema globalizado e cada vez mais avançado de Big Brother, né? Nos sinaleiros, nas ruas, nas casas, tá? Então, hoje você tem um acesso pelo celular, né? Você toca o alarme na tua casa, você está fora de casa, você acessa o celular e vê pelas câmeras o que está acontecendo da sua própria casa. Então, é um sistema de implantação, de dominação, de visualização que tem os seus benefícios, tá? A tecnologia muito bem-vinda, tá? No sentido, no questão de segurança, só que toda essa tecnologia, todo esse avanço tem um propósito também de entregar nas mãos deste homem a dominação, o controle total de todas as pessoas, tá? Mas esse sistema que eu estou falando já está implantado, sendo implantado, está sendo difundido em todas as nações, e a pandemia é uma parte desse processo das pessoas aceitarem, por questões de segurança, quer seja de saúde, quer seja de segurança mesmo também, né? Tá? Com relação à violência, atentados terroristas e tudo isso. Então, as pessoas estão muito facilmente suscetíveis a essas novas tecnologias, que elas são bem-vindas até o ponto de não serem usadas para o controle total das nossas vidas, tá? E isso já está acontecendo, né? Já estamos sendo controlados, né? O fica em casa, até os vizinhos, né? São premiados se nos denunciarem se a gente está saindo de casa ou se a gente está sem máscara, tá? Então, as pessoas estão sendo violentadas dentro das suas próprias casas, dentro dos seus comércios, por denúncia, tá? E aí que Jesus falou também que um vai trair um ao outro, tá? Os inimigos serão os da própria casa, tá? Porque se você está saindo sem máscara, se você está sem estar vacinado, você está levando a morte com o coronavírus para as outras famílias, tá? Então, em prol da segurança de todos, da sociedade, para que ninguém morra na pandemia,
então a denúncia está sendo feita e as pessoas estão sendo, então, presas e constrangidas e violentadas. Então, vocês já viram vídeos a respeito disso, policiais entrando nos comércios, prendendo o vendedor ambulante, tá? Então, quer dizer, o caos está instalado e tem uma justa causa, tá? Mas, quer dizer, vamos focar aqui, né? Estamos entrando um pouco mais profético aqui, apesar de não estou usando as escrituras, estou falando do contexto. O contexto que nós estamos vivendo de vida, e está dentro, claro, do cumprimento profético, do estabelecimento da nova ordem mundial, nesta globalização e nesse sistema que está sendo implantado de dominação e controle total. Mas aqui está dizendo que algo detém que o iníquo anticristo se manifeste com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e aqui está falando do corpo de Cristo até o dia do arrebatamento. Por isso que o versículo 6 e 7 de 2 Tessalonicenses 2 fala isso. Algo o detém até a um que resiste, tá? Até que do meio seja tirado. Quando for afastado aquele que agora o detém, que é o corpo de Cristo, então todo esse sistema que já está implantado vai poder funcionar efetivamente e para que as pessoas, aí vai ser o período que o Senhor Jesus Cristo disse, chamado de a grande tribulação, em Mateus 24, 21, tá? E ali, com a perseguição aos judeus, tá? Então ele fala, os que estiverem na Judéia fujam, hora que a fuga não se dê no sábado, nem no inverno, e no sábado, porque os judeus guardam o sábado, e aliás eles vão estar vivendo num regime de adorar a Deus com o templo reconstruído, a lei mosaica vai voltar a funcionar como legislação em Israel, e até que o anticristo se assente naquele santuário de Deus, no templo em Jerusalém, e vai, então, perseguir aqueles que não o adorarem. Tá? E a palavra, então, é a seguinte, né? Como é que nós vamos resistir ou como é que nós vamos deter o mistério da iniquidade que já opera? Como é que nós vamos impedir esta manifestação do anticristo? Tá? Claro, o senhor está falando, né? As pessoas falam que é o Espírito Santo, né? É a igreja de Jesus Cristo que tem o Espírito Santo, tá? Então, lá em Mateus 12, tá? Quando Jesus foi acusado de expulsar os demônios em nome de Beelzebul, o maioral dos demônios, Jesus disse não, né? Não é por Beelzebul que eu estou expulsando os demônios, né? Mas é pelo Espírito de Deus, tá? Então, o Espírito de Deus estava em Jesus, tá? Ele homem, tá? 100% homem, não julgou como usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou de ser Deus. Então, ele não expulsou demônios porque ele era Deus, mas ele porque era um homem cheio do Espírito Santo, tá? E assim como nós também, aí entra João 14, 12, que nós faremos as mesmas coisas, podemos fazer as mesmas coisas e coisas maiores ainda, como Jesus prometeu, tá? Mas, naquele momento, ele estava esvaziado de Deus, mas estava cheio do Espírito Santo, e ele disse, se eu expulso, tá, os demônios pelo Espírito Santo, então é chegado o reino de Deus sobre vocês, tá? Então, Mateus 12, 28, 29, se não me engano, tá? Então, ele fala a respeito disso, tá? Então, a igreja hoje é o corpo de Cristo e devemos nos encher do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai e nos sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, como Efésios capítulo 5 fala, enchei-vos do Espírito, tá? Então, nós devemos nos encher do Espírito Santo nesses dias, porque pelo poder do Espírito Santo também os demônios serão repreendidos e o mal vai ser detido também, tá? Então, não é por força, nem por violência, não é fazendo passeatas nas ruas, não é derrubando governos, tá? Mas as coisas espirituais se vencem espiritualmente. A nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios 6, capítulo 10 a 17, mas é contra principados e potestades, é contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa guerra não é humana, a nossa guerra é espiritual e sobrenatural e temos que usar armas. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios,
capítulo 10, versículo 4 e 5, tá? Temos que vencer espiritualmente com armas espirituais, tá? Então, temos que nos revestir do alto, do poder do alto, tá? Para ser as testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós estamos nos confins da terra e temos que anunciar que venha o reino de Deus e seja feita a sua vontade aqui na terra como foi feita no céu. E nós temos que deter este mistério da iniquidade pelo poder do Espírito Santo, tá? Temos que nos encher do Espírito Santo. Temos que guerrear as guerras com toda oração, com toda súplica, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, temos que estar cheios da palavra, temos que nos revestir da palavra para transformar as nossas mentes e corações, tá? Para nos moldarmos e profetizarmos e resistirmos ao diabo, como o Tiago 4,7 fala, para nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, o diabo fugirá de nós, tá? E também, como Jesus, homem, venceu o diabo, dizendo, está escrito, Satanás, tá? Então, temos que estar com a espada do Espírito para dizer, Satanás, está escrito, essa é a ordem de Deus, você está detido pelo poder do Espírito Santo, tá? Então, termos essa palavra de autoridade, tá? E também, além de sermos cheios do Espírito Santo, nós professamos o nome de Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 5 a 8, tá? Então, a igreja hoje tem o poder do nome de Jesus Cristo, e os demônios vão dobrar os seus joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra. Os demônios vão se submeter. O diabo vai ser resistido. Então, a palavra de Tiago 4,7, que eu estou repetindo, ela fala, resistir ao diabo, tá? E ele fugirá. O que está acontecendo nos dias atuais é que a igreja não tem essa palavra profética de autoridade para confrontar as trevas. Nós estamos acuados, nós estamos amedrontados, estamos dentro das nossas casas, estamos apavorados por causa de um vírus. E nós não temos que temer pela nossa própria vida, nós temos que pensar nas coisas do alto, nós temos que pensar na vida eterna, nós temos que profetizar, pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Nós temos que ser ousados e poderosos em Deus para anunciar a salvação de Deus nesta geração. Nós não podemos ficar acuados, quer seja por palavra numa live dessa, tá? Nós não podemos nos amedrontar, nós temos que resistir ao diabo, nós temos que guerrear contra esses principados e potestades na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nós temos que realmente ser revestidos do poder do alto, porque a nossa guerra é contra esses principados e potestades, tá? Então, é um posicionamento de fé e de ousadia, tá? Eu quero fechar essa palavra para não me delongar, tá? Eu já falei demais, tá? Mas eu quero dizer duas coisas, tá? A respeito disso, foi a palavra que eu levei para os pastores ali no Bairro Alto, que são por a questão de resistir ao mal, tá? Como igreja, tá? 1 Reis, capítulo número 17, tá? Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos, tá? Nesse texto que o rei Acabe estava dominando como rei no reino de Israel, Jezabel era sua esposa, eles instituíram a idolatria e ao culto a Baal, tá? E Baal é o acróstico, né, de Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã. São os principados que estavam sendo invocados, tá? Então, Baal não era um deus, mas era o corpo ministerial de autoridade demoníaca das trevas sobre aquela geração, tá? Com esses principados, tá? Belzebu, Astarote, Asmodeus e Leviatã, tá? Então, estamos falando de principados, e Elias foi confrontar os principados que estavam sendo invocados por Acabe e por Jezabel, instituindo a idolatria no povo de Israel, tá? E aí, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, perante cuja face estou, que não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva, porque segundo a minha palavra, tá? Então, Elias foi reivindicar uma palavra escrita que está em Deuteronômio, capítulo 11,
versículos 16 e 17, tá? Que Deus disse que se houver idolatria, se eles se entregassem aos deuses, Deus ia fechar os céus. Então, Elias foi o único profeta que teve esta ousadia de pegar um texto da palavra que Moisés tinha escrito, declarado em Deuteronômio 11, 16 e 17, que Deus vai fechar os céus por causa do pecado de idolatria. Então, ele foi lá e disse assim, então não vai chover sobre a terra nestes anos, porque eu falei. Tá? Então, estou falando de palavras proféticas, tá? Que Elias profetizou, segundo a palavra do Senhor, para dizer, não vai chover sobre a terra. Nós ficamos 6 meses aqui em Curitiba, tá? Eu acho que quase todos são daqui de Curitiba, né? Tirando meu pai, que é de São Paulo, tá? Mas com 6 meses em Curitiba sem chover. E o caos que ficou essa cidade, ainda estamos fazendo rodízio, né, de água, tá, na nossa cidade por causa da falta de chuvas. Imagina 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra, tá, que aconteceu. Então, imagina o caos. Tá? E quando Elias foi falar com Acabe, ele foi encontrar-se com ele no capítulo 18, 1 Reis 18, no versículo 17, fala que quando Acabe se encontrou com Elias, o Acabe, rei, falou assim, você é o perturbador de Israel? Porque ele foi quem profetizou. Profetizou o caos, profetizou a seca, profetizou a fome para aquela nação 3 anos e 6 meses. Tá? E o rei acusa ele, fala assim, és tu o perturbador de Israel? Tá? E Elias não deu por menos, não. Ele falou assim, não sou eu o perturbador de Israel. Você, com seus pecados, é o perturbador de Israel. Você é o causador disso. Então, salário do pecado é morte. Tá? E Elias foi o profeta que estabeleceu o juízo e, então, claro, toda uma geração, por 3 anos e 6 meses naquela nação, passou por esse período de seca. Tá? Da mesma forma, Jeremias foi profetizar a respeito que eles iam ficar debaixo do cativeiro babilônico. E o Jeremias ficou preso, tá? Ficou preso ali num poço de lama, tá? Ia morrer ali, tá? Então, eles não consideraram suas próprias vidas. Aliás, depois dessa ameaça aqui, ele enfrentou os profetas de Baal, logo em seguida, mas ele foi ameaçado por Jezabel e ele fugiu de medo, tá? Foi se esconder lá na caverna e pediu a morte. Quando Deus, então, mandou ele ungir Eliseu, o profeta, no lugar dele, tá? Quer dizer, ele sofreu uma ameaça de morte muito severa, mas ele não se calou, tá? E ele profetizou que haveria seca por causa do juízo de Deus. Tá? Ele confrontou os principados e potestades de Baal, tá? Ou a invocação de Jezabel, ou então a idolatria de Acabe. Tá? Mesmo ameaçado de própria morte, ele não se calou. Tá? E depois, no próprio texto ali, ele foi orar para que houvesse a chuva de novo. Tá? Então, a seca veio e a chuva veio pela palavra profética de Elias, pela intercessão, pela oração do profeta Elias. Então, esse espírito de Elias, o próprio Elias, né, em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que Deus diz que vai enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que Deus não venha ferir a terra com maldição. E nós, profeticamente, somos a geração de Elias e temos que ser a boca profética nesta geração. Muitas vezes sentenciando, tá, juízos de Deus, tá? Como aconteceu desta forma aqui com Elias. Tá? Nós não podemos nos calar, ainda que possa haver ameaças de morte contra as nossas próprias vidas. E o sistema está sendo implantado para haver perseguição àqueles que se levantam contra esse sistema, contra aqueles que denunciam. Tá? E eu quero terminar com o último texto aqui, falando a respeito desse assunto, depois eu abro para a discussão, tá? Para quem quiser fazer comentários, ou nós entrarmos com algumas outras perguntas. Eu vi que algumas no chat aqui fizeram algumas colocações, não pude ler tudo, né? Mas eu quero ler um outro texto, tá? Que está em Ezequiel, capítulo 11. Tá? Os irmãos quiserem acompanhar a leitura, lendo no texto bíblico, ou então ouvindo, né, o que nós vamos falar. Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel foi um profeta também de juízo, tá? Como Jeremias, sentenciando os juízos de Deus sobre o povo de Israel que estava em pecado. E Ezequiel, capítulo 11, diz assim: então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor. Então o Espírito Santo levou Ezequiel até a porta oriental do templo lá de Jerusalém.
a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles eu vi Jaazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Então, ali, líderes do povo, à entrada da porta do templo, tá? 25 homens, entre eles esses príncipes, Jaazanias e Pelatias. E disse-me o Espírito Santo, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade. Líderes do povo trazendo conselhos errados de destruição e morte para a cidade, os quais dizem, versículo 3, não está próximo o tempo de edificar as casas. Então, fique em casa, fique sem trabalhar, fique sem guardar a sua família, tá? Não está no tempo de edificar as casas, tá? Essa cidade é o caldeirão e nós, o povo, somos a carne. Então, eram príncipes que estavam conduzindo o povo para serem mortos dentro das cidades, tá? Essa é a situação. Portanto, versículo 4, Ezequiel, o Espírito Santo falou, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse, fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e encheste as suas ruas de mortos. Essa é a realidade que nós vamos viver nos próximos dias. Como eu falei, a previsão, que está em 3.000 ontem, vai chegar a 8.000 mortos nessa próxima semana. 8.000 mortos por dia, as ruas vão se encher de mortos, como aconteceu nessa época aqui, por uma outra situação, claro, de invasões inimigas. Mas as autoridades, os príncipes do povo, falam assim, a cidade é o caldeirão e nós somos a carne que vai ser assada nesse caldeirão e vai morrer todo mundo mesmo. Tá? Então, uma ausência de decisões governamentais para que o povo fosse salvo. Ao contrário, as decisões governamentais era que o povo morresse dentro das cidades, tá? Que não edificassem as suas casas, que não restaurassem as suas vidas. Tá? E então, por causa desse espírito de morte que os líderes, os príncipes do povo estavam fazendo sobre o povo, então Deus levanta Ezequiel, tá? O Espírito do Senhor falou assim, fala com eles, que virá o juízo sobre eles, tá? Multiplicasse os vossos mortos nessa cidade e encheste as suas ruínas. Versículo 7, portanto, assim diz o Senhor Deus, os vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne e a cidade é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, e exercerei o meu juízo entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgareis, e sabereis que eu sou o Senhor. Essa cidade não mais servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel eu vos julgarei. Então, o que Deus está falando? Deus não tem o prazer na morte de ninguém. Deus não quer que o povo seja morto na cidade, que não seja a carne assada neste caldeirão. A vontade de Deus é que haja salvação das cidades, das pessoas, das famílias, que as casas sejam edificadas, que haja livramento, que haja cura, que haja restauração de todas as coisas. Tá? E por isso Deus falou que ia julgar esses que estavam trazendo a morte para dentro das cidades. E Deus mandou Ezequiel profetizar contra aqueles príncipes do povo, que Deus ia julgá-los. Tá? Então, não era revolta armada, não é nós que vamos derrubar governo, quem quer que seja, tá? Isso não é, a nossa luta não é contra a carne e sangue, tá? As nossas lutas são espirituais, contra os principados e potestades que estão regendo sobre esses príncipes do povo, tá? E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. Versículo 13. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias,
filho de Benai. Então caí sobre o meu rosto, clamei em grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então, olha que interessante, que forte isso, tá? Ezequiel estava profetizando esta palavra do Senhor, tá? Contra esses príncipes que estavam levando a morte para dentro das cidades, enquanto ele profetizava. Ele não falou assim: olha, Pelatias, você vai morrer agora, vai sair um fogo do céu e vai te consumir, tá? Ele não profetizou a morte de ninguém, e nós não estamos aqui para profetizar a morte de ninguém. Não somos profetas da morte, tá? Somos profetas de Deus, homens de Deus que têm autoridade espiritual, no nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, dizendo que Deus é justo juiz e vai exterminar o mal que está sendo implantado por esses príncipes do povo, tá? O juízo é de Deus, a obra é de Deus, tá? Então, nós não vamos sair profetizando a morte de presidente, de governador, de prefeito, de deputado, de senador, não é esse o propósito, tá? Ao contrário, em Ezequiel fala a respeito disso, que Deus não tem prazer na morte de ninguém, ele quer antes que as pessoas se convertam e vivam, tá? Mas aqueles que não se converterem, tá? E que permanecerem com as suas malignidades, tá? Como aconteceu com Acabe, como aconteceu com Jezabel, tá? Vão ter a sentença de Deus, sentença de morte e de morte eterna, tá? E, então, eu falei, Ezequiel não profetizou contra Pelatias, tá? Que era um dos príncipes do povo, mas a palavra profética de juízo fez com que esse homem morresse e fosse tirado do meio daquele povo, porque estava promovendo o mal, tá? Então, estou falando não somente de situações circunstanciais, né, por exemplo, de seca, como houve nos dias de Elias, mas também de juízo que Deus estabeleceu sobre esses líderes, tá? Mas o intuito desta palavra é: nós temos que ser ousados e poderosos em Deus, não para semear a morte, não para profetizar a morte, mas profetizar que o tempo da graça estamos vivendo, mas o dia da vingança de Isaías 61, que Jesus fechou o livro e não falou, o dia da vingança também vem, tá? Deus é justo juiz e vai executar o seu juízo sobre os moradores da terra. E nós vamos deter o mistério da iniquidade que já opera. E até que nós sejamos afastados, né, pelo arrebatamento da igreja, que em breve se dará, nós temos que tomar uma posição de deter o mistério da iniquidade. Nós não aceitamos que vidas inocentes, aspas, tá, sejam mortas, quer seja por pandemia, quer seja por opressão e por medo por causa dessas situações, tá? Nós viemos aqui proclamar vida e vida em abundância em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para profetizar que todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, tá? Que haverá livramento, haverá salvação, haverá cura, haverá sinais e prodígios pelo derramamento do Espírito Santo, e é tempo de avivamento, é tempo de restauração de todas as coisas, é tempo da igreja se levantar para deter esta operação da iniquidade, tá? Vai ficar detido até que nós sejamos afastados. Mas é tempo de sermos mais ousados. É tempo de orarmos, é tempo de profetizarmos, claro, segundo a palavra do Senhor, tá? Então, Elias, quando profetizou a seca, ele reivindicou a palavra de Deuteronômio, tá? Então, não é uma palavra humana, não é uma profetada a nosso bel prazer, tá? É aquele que estiver no conselho do Senhor, tá? Ouvindo e vendo a sua palavra, então vai estar profetizando segundo a palavra do Senhor. Então temos que ter uma conexão com o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo para não falarmos segundo os nossos próprios interesses, as nossas ideologias, os nossos propósitos, tá? Mas segundo a palavra que procede da boca de Deus, resistindo ao diabo e profetizando a vida em abundância e a salvação de Deus nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Então, vou fechar aqui, né? Já falei demais, tá? Então, esta é a palavra que eu quero transmitir aos irmãos, tá? E para esse tempo, para essa geração que nós estamos vivendo, tempo de sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
de maneira definitiva, radical, sermos profetas das nações. Tá? No poder de Elias, tá? Como João Batista teve a sua cabeça na bandeja no final das contas, porque ele profetizou contra o pecado do Herodes, que tinha adulterado com a esposa do seu irmão, tá? E foi parar numa bandeja, tá? Ele não temeu pela própria vida, e também nós temos que ser ousados e profetizar, segundo a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, resistir ao mal e profetizarmos a vida e a vida e abundância para a salvação desta geração, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela disposição em ouvir, e perdoem do que eu falei demais, tá? Mas está aberto aí, pastor Ronaldo, aberto aí os que quiserem fazer os comentários. Amém. Então, nós temos aí uns 15 minutinhos ainda para terminarmos às 10 horas. Há algumas perguntas, não sei se o pastor Haroldo quer responder algumas aí do chat, ou alguém quer fazer alguma pergunta também? Só agradecer